Estamos de volta em mais uma Voz Social levando conhecimento até você. Desde já mandando um grande abraço para a Jaqueline e também para a Anaíla, lá da Sala 202, Serviço Social Unip. Bem, hoje nós falaremos sobre o resumo de Casa Grande e Senzala. Ele começou a ser escrito em 1933 e esse livro começou a ser escrito lá em Portugal por Gilberto Freire, certo? Nas disposições gerais nós vemos capítulo 1, características gerais da colonização portuguesa do Brasil, formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Esse livro, ele vai se basear nesse capítulo 1, na organização da sociedade econômica brasileira do ano de 1532. E ele também vai falar que as colônias são extrativistas, certo? E ele também vai dizer que tudo girava em torno da Casa Grande, do café e do açúcar. Capítulo 2. O indígena na formação da família brasileira. Nós vamos ver o choque entre as culturas do índio e do português, onde o português não vai aceitar o comunismo, onde tudo era de todos dentro da aldeia indígena, a religião, o uso da magia. E aí o português ele vai criar uma coisa chamada catequese, vai tentar catequizar os índios, levar a palavra de Deus para os índios. Inclusive criando gramáticas do latim para o tupi-guarani, para facilitar essa catequese. O português ele vai aderir ao milho, à mandioca e à rede, que foram trazidas pelo indígena, certo? E eles também têm aquela visão da moura encantada, Aquela índia bonita, tomando banho nas águas encantadas do nosso Brasil. Mas existe uma parte que eu não gostei nesse capítulo número 2, que ele diz que as índias se vendiam por qualquer caco de espelho para os portugueses, Eu achei muito assim pejorativo para a imagem dos índios. E ele também, o português não vai aceitar a humanização dos animais, porque para os índios, o animal ele devia ser tratado como humano, com respeito, certo? Então, gente, entramos aqui no capítulo número 3. O colonizador português, antecedentes e disposições. Então, gente, nós vemos que o português ele é aventureiro, ele gosta de se miscigenar para ele poder se dar bem naquela nova terra. E ele gosta muito de dinheiro. Ele vai de país em país atrás de expandir seus negócios e também de arrecadar dinheiro, porque não é bobo, E também nós vemos aqui a diferenciação entre ladrilhador e semeador. Quem é que vai ser cada um, Bela? Vou dizer para vocês. O ladrilhador, ele será o espanhol. É aquele que quando ele chega numa terra, ele vai fixar morada ali. Então ele organiza tudo, ele não vem somente pelo dinheiro e ele é muito astuto, muito inteligente. E ele também não aceita a cultura do próximo, Ele não se mistura, não vai fazer a miscigenação dos povos, esse ladrilhador. E o semeador é justamente o português. Por quê? Porque o português ele chega numa terra, ele se mistura, ele também vai ter toda uma questão da desorganização em comparação às sociedades da Espanha e de Portugal. Portugal vai ter uma desorganização com relação a isso. E o português também vem atrás de dinheiro, certo? Capítulo 4. O escravo negro e a vida sexual e familiar do brasileiro. Nós vamos ver isso no capítulo 4 e no capítulo 5, certo? Então eu vou ter que falar dos dois como sendo um só, Vamos botar para quebrar agora. No capítulo 4 e no capítulo 5, nós vamos ver o preconceito contra o negro, Que lá na Casa Grande se fazia o seguinte, as negras ficavam à disposição dos jovenzinhos e se eles não aparecessem com nenhuma mancha, de sífilis, de herpes no corpo, eles eram chamados de donzelos. Olha só que coisa terrível. E também tinha toda uma questão do ciúme
das senhoras da Casa Grande para com as negras, aonde se elas descobrissem que o seu marido tinha um relacionamento com uma negra, elas iam até dentro lá da senzala e mandavam quebrar os dentes das negras e cortar o bico dos peitos. E também, só por vingança, só por ser ruim mesmo, pegavam os filhos dessas e vendiam, faziam alguma coisa. Isso aí a gente já vê o quanto o negro sofreu. E eu também tenho como muito pejorativo também esse capítulo, muito preconceituoso, porque fala que a Índia, ela vai se vender ao português. Eu já não gostei dessa parte. E da parte do negro, vai falar que a negra, ela vai ter uma relação de troca de favores. É como se as negras se vendessem. Eu achei isso muito pejorativo na minha visão crítica desse livro. Mas como eu também não posso criticar demais, né? Porque a visão dele naquela época era realmente outra época, né? Era outra forma de pensar, né? E se a gente for analisar esse livro nos dias atuais, ele vai ser um tanto preconceituoso, ele vai ser um tanto pejorativo contra a imagem dos povos que formaram o Brasil. Mas se a gente for olhar na visão daquela época, era a forma de ver deles, da sociedade daquela época de antigamente, né? Então, desde já eu agradeço demais o pessoal que está nos acompanhando. Quem gostou, deixa o joinha, o like lá embaixo e se inscrevam no canal, que eu estou agradecendo demais a participação de cada um. Quem tiver dúvidas pode escrever, pode deixar a pergunta aqui assim que eu ver. Pode ter certeza que eu respondo, viu? Beijo no coração de cada um e até a próxima!